Fala rapaziadinha, tudo beleza? Bom, hoje a gente vai falar sobre um assunto muito sério, mas que ao mesmo tempo é super interessante: transtornos alimentares. Cara, vocês sabiam que cerca de 5% dos brasileiros possuem algum transtorno alimentar? Pois é, esse número representa cerca de 10 milhões de pessoas somente aqui no Brasil. E quando a gente fala de jovens e adolescentes, esse percentual chega a 10%, que é o dobro. E o assunto não é brincadeira não. Os transtornos alimentares podem causar uma série de complicações, que vão desde problemas emocionais até condições graves de saúde. Então, para ajudar vocês a entenderem um pouco mais sobre esse assunto, convidamos a psicóloga Raquel Borges de Moraes, que é colaboradora de pesquisa do Grupo de Assistência em Transtornos Alimentares do Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Ela vai falar sobre transtornos alimentares e responder algumas perguntas mais comuns sobre esse assunto. Vamos lá? Sim, eu tenho algumas perguntas para responder. Por exemplo, da aluna Sofia Reck, do 2º ano do ensino médio, da Escola Rainha da Paz, de Serafina Correia, Rio Grande do Sul. O que caracteriza um transtorno alimentar? Vamos lá. O transtorno alimentar, ele é caracterizado por uma alteração grave no comportamento alimentar. Por alteração grave, a gente entende como uma restrição severa de alimentos ou uma ingesta, o ingerir excessivo. E também a gente pode entender como um uso inadequado, de alguns métodos compensatórios para perder peso, como por exemplo, eu comer e depois fazer atividades físicas muito excessivas para perder peso, ou usar diuréticos e laxantes, ou forçar o vômito, fazer alguns jejuns muito longos de muitas horas. Tudo isso é caracterizado como um transtorno alimentar. Eu tenho outra pergunta interessante aqui da professora aplicadora Graziela Chiarello, do Ensino Fundamental 2 e Ensino Médio, da mesma escola, Rainha da Paz, de Serafina Correia. Qual é o limite entre o que se pode considerar normal ou um transtorno alimentar? Legal. O que é normal e o que é um transtorno alimentar? Na maioria dos casos, quando a gente fala de saúde mental, a gente pensa que um transtorno é quando aquela condição, aquele comportamento, aquele fenômeno que está acontecendo passa a prejudicar significativamente a saúde física e o funcionamento social daquele indivíduo. A saúde dessa pessoa física, a saúde física do corpo, ela tá prejudicada, ela começa a ficar mais prejudicada. Então, muita gente faz dieta, muita gente faz uma restrição alimentar para poder perder peso por questões de saúde, mas isso não interfere diretamente na saúde dessa pessoa. Num transtorno alimentar, essa busca excessiva pela perda de peso, ela é uma busca adoecida. Então, a pessoa ela prejudica quase todos os contextos da vida dela para poder perder peso, inclusive a saúde física e os amigos, a família, prejudica tudo que está ao redor dela por causa disso. Temos aqui a pergunta da aluna Rafaela Tayarol, do 2º ano do ensino médio, da Escola Rainha da Paz, de Serafina Correia, Rio Grande do Sul. É possível identificar sinais dentro da sala de aula de que a pessoa está sofrendo com transtornos alimentares? Acredito que, de forma geral, todos os transtornos alimentares, ele causa esse isolamento. Mas, por exemplo, para anorexia e bulimia, a gente pode pensar numa oscilação de peso. Então, no caso da anorexia, um emagrecimento muito evidente, uma perda de peso muito rápida. E no caso da bulimia, a gente pode pensar também, às vezes o adolescente está saindo muito da sala, às vezes ele não está comendo na frente dos outros, ou ele tem um comer assim muito excessivo e muito aparentemente descontrolado, e depois ele vai ao banheiro, ele tem alguns comportamentos nesse sentido, de se isolar depois de alguma refeição. Mas eu acho que o que fica mais evidente de um transtorno alimentar é a aparência física. Agora, de maneira geral, quais são os principais sinais de uma pessoa que está desenvolvendo ou já desenvolveu um transtorno alimentar? O primeiro, que é muito marcante, é uma insatisfação corporal muito grande. Então a pessoa odeia o corpo, ela odeia tudo que ela vê. E existe essa preocupação muito excessiva com a aparência, com o peso, como as pessoas estão me vendo, com a roupa que eu tô. Então tudo é motivo de vergonha, tudo é motivo de culpa. Um outro sinal também que é muito importante é a contagem de calorias.
E às vezes medir o corpo, medir o braço, medir a cintura, medir outras partes do corpo para saber se o tamanho tem diminuído ou aumentado. Acho importante a gente também caracterizar quais são os principais transtornos alimentares, né, os mais comuns. Vamos começar pela anorexia nervosa. A anorexia, ela é caracterizada por um emagrecimento muito acentuado. Então, ela é visível. A pessoa está visivelmente muito abaixo do peso esperado para aquela idade, para aquela altura, por ser mulher ou homem. Então, ela está visivelmente mais emagrecida. E esse emagrecimento, ele pode ser repentino ou não, mas ele é caracterizado por uma restrição severa de alimentos. Então, a pessoa passa muitas horas sem comer e quando come, ela come muito pouco. Um outro transtorno que é muito parecido, mas ao mesmo tempo é muito diferente, é a bulimia nervosa. Porque na bulimia a gente também tem jejum, a gente também tem restrição alimentar, mas a gente tem episódios de um comer compulsivo. A gente tem compulsão alimentar seguido de algum comportamento compensatório. Comportamento compensatório a gente entende que é uso de laxante, diurético, vômito forçado, exercício físico extenuante, muitas horas, né, como a gente já havia falado, e esses jejuns que também aparecem com muita frequência na bulimia. E temos o transtorno de compulsão alimentar, que ele é parecido com a bulimia, mas ele não tem um comportamento compensatório. Então, ele só tem o comportamento de compulsão. O que é uma compulsão alimentar? É um comer muito exagerado, que ele é descontrolado, ele vem de uma forma muito voraz, em que a pessoa não sente o gosto do alimento, ela come muitos alimentos, né? Ingere muitos alimentos dentro de um período de tempo muito curto. Gente, e finalmente, onde eu devo procurar ajuda e o que fazer quando eu conheço alguma pessoa, algum familiar que esteja passando, né, por um problema parecido com esse. Acho que a primeira conversa, o primeiro passo é a gente dialogar com essa pessoa e mostrar que existe um problema. Hoje em dia, com essa cultura da dieta, das mídias, a gente às vezes se perde no que é que eu estou fazendo para a minha saúde e o que é realmente um problema. Então, se esse comportamento alimentar está sendo prejudicial, está prejudicando a saúde física e mental dessa pessoa, se tem uma preocupação excessiva com a perda de peso, então a gente já tem um problema aí que a gente precisa prestar atenção. Eu espero ter ajudado, esclarecido melhor esse tema e, precisando, busque uma ajuda de um profissional de saúde que eles vão saber orientar vocês. E aí, o que vocês acharam das perguntas respondidas pela nossa especialista Raquel? Deu para aprender bastante coisa, né? De qualquer forma, não se esqueça que o apoio da família, dos amigos e até da escola é super importante para ajudar na prevenção de transtornos alimentares. Então, se você ou alguém que você conheça estiver passando por alguma situação parecida, não tenha medo de buscar ajuda ou aconselhamento profissional. Várias instituições, como a Associação Brasileira de Transtornos Alimentares, estão preparadas para orientar e acolher quem precisa. Então, se você gostou desse tema, já pede para o seu professor aplicar a aula desse vídeo. Eu me despeço por aqui, um beijo e até a próxima!